Senhoras e senhores, muito boa noite. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Desperta Cash, aqui no canal da Nexus TV. Sejam muito bem-vindos. Hoje o programa tá recheado de tecnologia. Olha só, tem novidade por aí, né? Coisa que a gente já vem falando nos nossos programas Sempre aqui. tem novidade. Já reparou? Sempre tem É, uma novidade ou só outra. que agora a gente vai trazer um tema mais aprofundado. A gente sempre fala Uhum. aqui, comenta um pouquinho sobre esse tema, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho Vamos mais. se aprofundar, porque, pelo amor de Deus, gente, a gente fala tanto de política, tanto de pautas ideológicas, tanto de esquerda, tanto de direita, tudo mais. Só que tem alguns temas que parece que não querem ser debatidos ou as pessoas elas se omitem a debater. E por isso, hoje, no nosso programa, como vocês acompanharam aí no começo, está ele conosco, Ademir Vicente. Seja muito bem-vindo, Ademir. Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, para conversar um pouco sobre o tema que vocês estão provocando. Acho que vai ser uma oportunidade legal aqui de discutir com vocês que tem essa pauta política bastante desenvolvida e que é bacana a gente conversar um pouco sobre o empreendedorismo. Misturar isso, acho que vai dar uma conversa boa. Ih, com certeza. Mas fala para nós, quem é Ademir Vicente? Bom, a minha história ela é bastante longa, né? Minha formação, minha origem é do interior do estado, na agricultura, né? Trabalhei na agricultura até os 18, 19 anos. Depois fui sair para a faculdade na região oeste do Paraná. E logo que entrei na faculdade, logo depois de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar no SESI, no Senai Paraná. Isso Certo. em 1990. Permaneci trabalhando no SESI, no Senai, durante 27 anos, 25 no Paraná e mais 2 anos lá em Rondônia, né, também no SESI e no Senai. Aí saí de funções tipo um estagiário, que na época chamava monitor de esportes, até funções executivas, exerci cargo de diretor técnico do SESI e do Senai, e fui gerente de unidade, gerente regional, gerente de negócio, gerente de áreas de negócio, né, gerente de segurança e saúde, em várias funções. E foi uma escola fantástica, né? O SESI e o Senai tem muita oportunidade de projetos, de aprendizagem. Depois me desvinculei do SESI e Senai ali em 2017, 2018, aliás, e fui trabalhar com consultoria. E entrei no setor de energia para fazer um processo de desenvolvimento da que a gente chama de rede de integradores para uma empresa aqui de Curitiba. A gente criou um projeto, o projeto era tipo criar uma universidade corporativa da empresa para desenvolver os integradores. Seria a rede de parceiros desta empresa. Eles atuavam num setor e queriam migrar ou acrescentar aos integradores a área de energia, venda de painéis, instalação de sistemas de geração de energia. Aí a gente criou um projeto para poder ficar mais real. A gente criou uma empresa que nós chamamos primeiro de uma empresa escola. Então, se eu vou formar integrador, eu abri uma empresa integradora para viver as mesmas dores que os integradores vivem e, com isso, poder discutir com eles de igual para igual. Vivenciar na Né? pele isso, né? Dá consistência naquilo que você está fazendo, porque senão a teoria fica desprovida de prática, né? E aí a gente criou isso. Daí veio a pandemia em 2020 e o projeto que estava estruturado para acontecer de março a dezembro no Brasil inteiro, porque a rede era nacional, morreu em maio, né? Não aconteceu. Não deu continuidade, ou nem chegou a iniciar. Nós não chegamos a iniciar. Nós fizemos conteúdos, fizemos todo o desenho, todo o planejamento, tudo, né? A empresa nos pagou, inclusive, pelo serviço, né? Só que a parte de implantação e de expansão, que aí teria um novo contrato, não aconteceu. Então, ficamos de março até maio ainda discutindo online ali para ver o que dava para fazer. Eles optaram por suspender, porque não sabia naquele momento como que ia ficar. Aí suspenderam a operação. E nisso, essa empresa eu acabei desativando, porque ela tinha um objetivo que nós não cumprimos, e iniciamos uma nova empresa, que surgiu de uma das mentorias. Como eu já estava no setor, um engenheiro que trabalhava na Copel estava buscando uma mentoria para a transição de carreira, e me procurou. A gente começou a conversar, são um trabalho de sessões para orientação de transição de carreira, e nessa orientação o projeto era virou uma empresa de energia, uma empresa integradora, outra empresa daí, né,
que existe até hoje, que é a VVI Energia. A gente acabamos ficando sócios nessa empresa. Criamos a empresa e no planejamento estratégico da empresa, optamos, nossa linha de atuação era a buscar receita recorrente. Sabíamos que demoraria um pouco mais de trabalhar com receita recorrente. E isso significaria construir usinas, investir em geração e depois atuar com a distribuição disso, gestão de créditos e transformar isso em receita recorrente. Quando a gente começou a implantar a adequação à legislação, a legislação exige que você tenha opção, ou uma cooperativa, ou uma associação, ou um consórcio, para poder atuar nesse segmento, de acordo lá, hoje a Lei 14.300, mas na época, há um tempo atrás, a gente falava mais a Instrução Normativa 482. Depois veio a 14.300, e mais recentemente a Portaria 1059, que é de 2023, que vem criando marcos legais para o setor de geração distribuída. E aí a gente fundou uma cooperativa. Isso era ano de 2022, segundo semestre de 2022. A gente já estava finalizando usinas e já tínhamos os primeiros clientes, prototipamos na empresa mesmo, né? E aí criamos uma cooperativa, que é a ICOP, né? Cooperativa de Energia Renovável, com a intenção de atuar na gestão de créditos, né? Fazer essa conexão entre o gerador e o consumidor, vinculado à concessão da Copel e de outras concessionárias, né? Porque mas, a lei mas não exige... necessariamente é uma usina de geração de energia, é só uma cooperativa que faz a intermediação entre a usina e o... Exatamente. A cooperativa não tem nenhuma usina no CNPJ da cooperativa. Ela trabalha com cada cooperado gerador, que é o cara que é dono da usina, ele é um cooperado nosso. Depois você tem o consumidor, que também é um cooperado nosso. Aí a gente administra. É como se a gente intermediasse, né? Esse cara construiu a usina, mas ele não sabe quem vai consumir a energia dele. Aí a gente entra, ele participa do sistema cooperativo e a gente busca pessoas que querem consumir energia com um custo mais acessível e consumir energia de fonte renovável. E aí a gente faz essa conexão. Isso a gente organiza a documentação e oficializa lá na Copel. E isso é muito importante. Legalmente é assim que tem que ser. E também porque quem tem a concessão é a concessionária. Mas quem que pode ter receber esse consumo? Porque, por exemplo, a gente tem hoje no Paraná a Copel. Todo mundo coloca na cabeça de que só a Copel é quem distribui energia. Quem que pode receber esse tipo de energia? Qualquer pessoa física ou jurídica. Então, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas a distribuição, pelo que eu entendi, ainda continua a cargo da Copel. Exatamente. Então, a cooperativa, é muito boa essa tua pergunta, a cooperativa, lembra que eu falei que eu trago o gerador, o cooperado gerador, que é o cara que gera energia, e vou buscar o consumidor. Lá na Copel, as pessoas, a maioria não sabe disso, mas é como se você tivesse duas Copel, né? Uma cuida da usina de geração e a outra cuida da distribuição. Certo. Tá? Então, o que as usinas que estão vinculadas à cooperativa substitui é uma parte da geração. Ela não substitui a distribuição. Então, é como se toda essa estrutura que tem de usinas, hoje conosco já são mais de 60 usinas, e todas essas usinas elas estão só na parte de geração de energia. Se você pegar a fatura mesmo da Copel, ela inclusive ela especifica isso. Ela chama de TE e chama de TUSE, ou USE, né? Aparece lá, USE é distribuição, está atrelada à distribuição, custo de distribuição, e a TE está custo de geração. A gente entra na TE, na parte Sim, mas só para a galera entender, que está em casa entender, explicar melhor assim, porque muitas pessoas ainda não entendem como é que funciona. As pessoas pensam, por exemplo, se eu for contratar ICOP ou ter uma energia solar, eu vou ter que instalar o painel na minha casa, ou talvez trocar o relógio, um outro distribuidor, alguma coisa assim. Não muda absolutamente nada. Não. Nesse modelo cooperativo, nesse modelo que a gente chama de energia por assinatura, você não tem obra nenhuma na sua casa. Não faz investimento algum. Você não faz investimento nenhum. Tá? E não há venda. Há uma doação, por exemplo. Você consome energia na tua casa, como todos nós precisamos pagar a conta de energia. Certo. Tá? Então, quando você entra nesse sistema, se você estava pagando 100, você tem possibilidade de pagar 85 com a mesma energia
do mesmo jeito. Tá, com tudo peraí. Sem mudar nada. Peraí. É Sem isso, mudar é nada. isso que eu quero saber. Vamos lá. Não, Vamos lá, vamos lá. não faz sentido na cabeça de quem não pensa. Não Não faz sentido na Não cabeça faz, de quem não pensa, mas vamos lá. É que as pessoas vão achar que é golpe. É, né? você É, tá me, que é golpe. É bom você tá demais me pra ser verdade. dizendo, você É tá bom me demais. dizendo então que se eu olhar para falar para você, ó, seu Ademir, eu quero reduzir a conta da minha energia em casa, Isso. mas eu não quero instalar nada, não quero pagar nada, não quero fazer nada, só quero reduzir a energia. E Então ainda é ter possível desconto. e ter desconto. É possível, é possível. Você só vai assinar lá, se assina digital, inclusive, assina um contrato, né? A cooperativa vai passar a indicar para você o crédito que foi gerado em uma dessas usinas, e comunica para a Copel, é tudo via Copel, oficializado, legalmente. Não é assim. roubo de energia. Não tem roubo, não tem gato, né? Tem gente que pergunta isso para nós, né? Mas não tem, mas é gato, é um tipo de gato? Não é gato, não tem como, né? Inclusive, todas as usinas são homologadas pela Copel. Você só constrói uma usina depois que a Copel te dá um documento chamado orçamento de conexão, então, que é onde autoriza você a construir. Depois, para ligar, você constrói, testa, ela está gerando energia. Você só liga na rede da Copel se a Copel vai lá e liga para você. É ela que faz a conexão. Mas como é que é feito esse acúmulo dessa energia? Então, a energia gerada, ela entra na rede da distribuidora e a Copel contabiliza isso como um crédito. Cada quilowatt-hora, que é a medida de geração de energia lá, vira um crédito lá na concessionária. Esse crédito, pela legislação, ele tem vida útil de 60 meses, 5 anos. Rapaz. E aí, o que a Copel faz com essa energia que está entrando lá? Ela distribui para os consumidores que estão mais próximos e fica o número lá. Aí, quando você contrata conosco, a gente informa para a Copel, para lá para a conta do Everton, vai lá 200 kWh neste mês, né? Tem um documento que a gente chama de rateio, né? E aí nós comunicamos a Copel processa aquilo ali, ela vai lá no banco de créditos daquela geradora e transfere lá para você, né? Transfere na tua fatura, vai aparecer, a Copel vai emitir uma fatura e vai aparecer, esses 200 créditos aqui é de energia renovável. Na fatura da Copel, aquilo ali ela não vai cobrar, né? Não vai ter. A cooperativa, que faz a gestão disso, ela faz a análise disso, emite um relatório para você dizendo, você consumiu 200 créditos, isso custaria a 85 centavos, que é o valor padrão hoje da Copel, custaria R$170, você vai pagar aí uns 15% a menos, mais ou menos, né? Vai dar aí uns R$25 a menos. Tá? Então você, na verdade... Aí a cobrança, então, é separada. Ela pode ir junto no mesmo documento. Né? Mas eu não vou pagar para a Copel daí, essa parte que eu consumi da... Você tem duas opções, tem 2 tipos de plano. Na cooperativa nossa, a gente trabalha com 2 tipos de plano. Tem um plano que a gente chama de autoconsumo remoto, que você paga um pagamento só. Né? A cooperativa quita lá esse teu débito junto à concessionária, tá? E emite um relatório para você e bota a fatura da Copel junto para você ter certeza que é aquilo ali caso precise. E daí aponta para você quanto que você vai pagar pela energia que veio via cooperativa, que é de um dos cooperados, na verdade, né? Porque a cooperativa só faz a gestão. A energia é de um dos cooperados nossos. Aí apura isso, aponta para você e você efetua o pagamento. Você paga faz um pagamento só, porque está integrado ali, né? Tá integrado nesse documento. Isso num tipo de plano, que é o autoconsumo remoto. O outro plano é o que nós chamamos de geração compartilhada. Nesse outro plano, a gente injeta o crédito da mesma forma, né? Aponta do mesmo jeito, a Copel injeta o crédito lá para você, só que a Copel vai emitir uma fatura no teu nome, continuar emitindo a fatura do teu nome daquela parte que ela está te cobrando. Como entrou 200 créditos, ela vai botar a taxa de iluminação, a taxa básica dela, os impostos, e você vai pagar essa fatura lá. A parte do crédito, daí a cooperativa vai emitir uma fatura à parte, um relatório à parte, prestando contas. Você consumiu 200 créditos. Vai dar X valor. Vai dar X valor. Vai vir um boleto. Tem uma economia de tanto. Nossa, então isso daí para um consumidor, não só para o consumidor, mas para o lojista em si, ainda mais de pequeno porte, isso daí é um grande apoio. Vamos parar para pensar. Um barzinho lá que tem 4 freezers.
aquilo consome... O cara gasta R$1.000 por mês de energia, por exemplo. Ali, ele vai tirando economizar 15%. Ele vai economizar uns R$150 por mês. Rapaz, Se você isso no final de um ano... um mês e meio a 2, porque todo ano a gente tem aquelas entradas de bandeira. Então, quando entra a bandeira, aumenta ainda a economia dele. Tá? porque não compacta... A bandeira, o consumidor economiza quase 50% da bandeira. Ele porque paga... quando a Copel eleva a bandeira, não impacta na energia solar, digamos. Não, se você botar as placas, você não é impactado. Né? Tá. Mas no modelo por assinatura vai impactar 55%. Mas já é uma grande diferença. Já é uma diferença. É uma grande diferença, né? Então, assim... Ainda mais nesses novos relógios que a Copel está colocando. Porque lá em casa, veja bem, a fatura vem um pouquinho alta. Para mim, né? Porque é um consumo de um apartamento, não tem ar-condicionado, R$400 por mês é alto. Lá em casa tá a gente... Certo que também não tem ar-condicionado, não tem nada. 250, quase 300 mas eu gostaria de pagar. Quer trocar? Não, você paga a minha, eu pago. Bem tranquilo. Tô bem tranquilo. Mas aí o que acontece? É o seguinte, depois que eles trocaram esse relógio agora, que mudaram aí o sistema, né? A conta aumentou drasticamente. Claro, foi um valor, né? Foi um valor assim... Mais eficiência na medição. Então, o que acontece? Hoje, esses modelos, embora as pessoas realmente, você citou antes, né? Ninguém aparece lá dizendo assim, olha, eu vim aqui para te dar alguma coisa, né? Todo mundo aparece lá, olha, você... Quer comprar? Você compra... Não, você pode usar o copo, mas você vai pagar R$1 por mês, aí você sempre tem que pagar alguma coisa, né? Exato. Você assina, sei lá, Netflix, você paga, você assina a internet, telefone, tudo você paga alguma coisa para ter o serviço à disposição. No nosso caso é o contrário. Você assina para economizar, para ganhar. Com certeza a empresa vai ter o lucro dela, obviamente, porque ela está gerando essa energia, né? Então ela teve o custo da implantação ali e tal. Isso, e eu posso até explicar isso, porque é importante que as pessoas tenham clareza disso. Né? O sistema cooperativo, ele preza muito por transparência. Claro. Não é um mundo perfeito, porque é difícil ser perfeito, né? Porque as regras mudam toda hora, mas a gente sempre que possível, a gente procura deixar muito claro, para que as pessoas tenham segurança disso. Então, esse mesmo percentual de economia que você está tendo por consumir uma energia que vem via cooperativa, o dono da usina lá, o cara que investiu, tirou o dinheiro do bolso e construiu a usina, é proporcional. Tá? Então, assim, a quanto que ele ganha? Se você fizer for fazer um cálculo de ROI, lá, de retorno sobre o investimento que ele fez, ele vai estar ganhando mais ou menos a mesma coisa, entre 15% e 18% ao ano pelo investimento que ele fez. Tá? A cooperativa faz a administração, tem uma taxa de administração, que se calcular sobre o valor da Copel vai dar 7,5%, né? Embora o padrão é 10%, mas a forma como a gente calcula ele equivale a 7,5%, e que é o sustento para pagar as contas da cooperativa. Né? O dono da usina está ganhando entre 15% e 18%, e o consumidor também está ganhando entre 15% e 18%. Porque imagina... Tá todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Até a conta que eu fiz, teve um programa nosso que a gente fez essa conta. Se o cara economiza, vamos imaginar ali, R$50 por mês, que seja, chegou no final de 10 meses, é R$500. É R$500. São 600, né? 600 no ano. Não, 600 no ano. 10 meses. Sim. 10 meses, R$500. Então, no ano você elimina uma fatura e meia. Fora isso que... Aí se você for para 10 anos, então você vai multiplicando o negócio. Você vai multiplicando. Então você percebe. Aí tá melhor do que a poupança. Se a gente falar um pouquinho, aí um dos grandes desafios que a gente enfrenta é porque, infelizmente, aí falando um pouco de política pública, né, a educação financeira no Brasil ela é muito ruim. Então, se vocês que são empresários, você sabe disso. Para você fazer 15% de lucro líquido, depois de pagar funcionário, pagar despesa, pagar o imposto do governo, principalmente imposto do governo... Fala onde que a gente vai. É o sonho de todo empresário, né? De ter de 15% a 20% de lucro líquido. E o que acontece com o cara que contrata um plano da cooperativa? O dinheiro nem sai do bolso dele. É uma economia direta, 15% líquido, depois de descontar todo mundo, pagar todo mundo. Você já pagou o governo, já pagou o imposto, já pagou... Porque o governo é o primeiro que cobra, né? Só aparece um número lá. Já pagou todo mundo. E você
está tendo um dinheiro que nem saiu do teu bolso, é líquido. Lucro líquido de 15% é muito para os padrões brasileiros. Totalmente. E isso significa dinheiro direto no bolso da pessoa para ela gastar em outras coisas. Ou fazer uma poupança, ou... Nessa comparação que eu fiz no final de ano, pô, só olhar, você tem filho, eu tenho filhos, o Ademir tem filho. Tenho. Uma criança com um presente de R$600? Pois é. Meu Deus do céu, tá feliz da vida. Ou também é um dinheiro a mais para você ali no comecinho do ano já pagar o teu IPVA, comprar material escolar pro teu filho. Você pode aplicar esse dinheiro. Ou fazer uma viagem, um passeio, levar a criança para brincar em algum lugar. Natal dá para fazer uma ceia. Então. Se você pegar esses R$600 aí pode aplicar também, né? ele vai ser maior, bem maior que isso no final do ano. Então, assim, esse é o gap da nossa educação financeira, né? Por incrível que pareça, eu já atendi empresários que dizem, não, mas isso é muito pouco, né? Você vai fazer uma assinatura digital. Não vai investir um centavo. Nada. Tem que pagar alguma taxa de adesão? Não tem taxa de adesão. Tem o que a gente chama de conta capital da cooperativa, que é R$10 que você não paga. A gente deduz do teu benefício. Né? Entendi. Então, tipo, no primeiro... Na primeira fatura eu vou ter um valorzinho um pouquinho mais. Em vez de 50, você vai receber 40. Tá? E esses R$10 fica depositado para você. O dia que você sair, você leva ele, é teu. Só que por lei, né, é uma lei de 1971, para você ser cooperado tem que ter essa conta capital. Entendi. Então, tem isso aí, mas você não é um dinheiro que você pagou e nunca mais vai ver, é um dinheiro que você depositou e depois você pode retirar. E na hora que você vai assinar mesmo, ou quando você estiver falando ali com o colaborador que te atendeu, você não tira o dinheiro da carteira na hora. Não. Você não paga nada. Nada. Continuando o teu raciocínio, as pessoas falam que 10%, 15% é pouco. Acho que é pouco. Por que isso? Porque elas não... É o tal da educação financeira, né? Porque 15%, 10%, depende do plano que ele assina, é recorrente. É todo mês. E pode aumentar esse percentual ou diminuir? Como é que funciona isso? Pode aumentar. Diminuir, basicamente, não, sabe? Por que não? Porque como isso vai em contrato, né? Ele pode aumentar, por exemplo, entrar bandeira. Se entra bandeira amarela, aumenta um pouquinho. Bandeira vermelha 1, aumenta mais um pouquinho. Vermelha 2, que a gente estava agora em dezembro, aumenta mais um pouquinho. Nós já tivemos, há 2 anos e meio, 3 atrás, uma bandeira chamada escassez hídrica. Aí aumenta um pocão, né? Sai de padrão 15, vamos dizer, vai para 21%. Entendi. Então, ele pode aumentar. Reduzir, em princípio, não, porque... está amparado numa contratação. A gente vai em contrato, isso tudo. Entendi. Né? Então, a gente precisa aplicar. A energia que você consumir, que foi injetada pela cooperativa, a gente tem um compromisso de cumprir isso. Né? Então, é muito tranquilo. Então, essa questão é uma das barreiras. E as pessoas não fazem conta. Né? É uma pena isso. Né? Porque é um retorno muito, muito significativo para quem é consumidor. E é bom também para o investidor. Ele vai esperar, né, 6 a 7 anos para recuperar o investimento dele. Você chegar só um pouquinho mais perto. Ele vai Isso. esperar um pouquinho mais, de 6 a 7 anos, para recuperar o investimento dele, de acordo com se foi recurso próprio, é uma coisa, se ele emprestou, se ele alavancou, depende da taxa de juros, é outra situação, mas ele vai esperar para recuperar o investimento dele, mas ele vai recuperar o investimento dele. Então, é um negócio espetacular, é bom para todo mundo, né? Todo mundo ganha. E aí eu pergunto, mas o governo está perdendo? As pessoas perguntam muito isso para mim. Mas a Copel está perdendo, o governo está perdendo. Eu, que estou na área há bastante tempo, diria, não está perdendo. Por quê? Porque à medida que um pequeno investidor investe numa usina, lá, sei lá na ponta, ele é menos recurso que os governos, ou que as empresas concessionárias precisarão pôr para gerar energia. Porque elas têm obrigações, elas têm que atender o público. Não pode dar apagão, elas têm que manter o sistema estável. Quando você coloca mais pontos de geração, você ajuda a estabilizar o sistema. Porque quando você pega uma energia, sei lá, da usina de Itaipu, que vai lá para consumir lá em São Paulo, você tem que transportar ela. Esse processo de transporte, ela tem perdas no caminho.
por esfriamento, por aquecimento, aí depende. Então, tem questões muito técnicas aí disso aí. Mas ela tem perdas no caminho. Se você pega aqui no Paraná e você tem uma usina só centralizada para atender o Paraná inteiro, você tem que distribuir para o estado inteiro, você tem perdas nessa distribuição. Agora, você põe uma geração lá na ponta, ou mais próximo da ponta, a geração lá vai estabilizar o sistema e quem vai consumir essa energia é quem está mais próximo daquela geração. Faz sentido. Portanto, você tem menos perda e você ajuda a estabilizar o sistema. Sabe aquelas oscilações que dá na lâmpada, na luz, que não apaga, mas você percebe que ela muda? Aquilo ali é oscilação de potência, que está lá na subestação, os caras estão trabalhando lá para poder manter a energia estável, né? Então, isso aí pode queimar equipamentos, pode acontecer um monte de coisa com essa oscilação. E quanto mais distribuído é o sistema, a tendência é permanecer mais estável. Tá? E eles continuam ganhando também um percentual sobre a taxa de distribuição. Eles permanecem, bem lembrado. Toda energia injetada vai transitar pela concessionária, pela redistribuição da concessionária. A concessionária tem a taxa fixa dela, né? Por distribuir isso aí. Por exemplo, se você tem uma ligação trifásica, você paga uma taxa base de 100 kWh. Se tu consumir ou não consumir, tu vai pagar do mesmo jeito. Vai pagar. Né? Tanto que sobre esses 100 kWh da sua taxa da sua ligação trifásica, a cooperativa não consegue aplicar a economia, porque é um padrão da concessionária, não tem. É distribuição, é custo de distribuição. Tá? Então ela permanece, então ela continua, porque ela faz isso. Assim como os impostos também, né? Por exemplo, os impostos. E taxa de iluminação pública, na minha opinião, é a maior fatia do bolo da fatura, né? Exato. A taxa de iluminação pública é um recurso cobrado via fatura que vai para o município. Vai para os municípios. Ah, Ou seja, a pessoa acha que é o prefeito, é o vereador lá que tá... A gente não tem imposto. Não, o vereador veio aqui e gravou o vídeo falando, fui eu que troquei as lâmpadas aqui, ó. Fui eu que fiz aqui o poste novo aqui, eu troquei o transformador, meu Deus, ficou linda a rua, tudo iluminado. O bairro tá iluminado. Tudo mentira, né? Quem paga é o próprio... Todo mês o morador tá pagando. O problema é a gente ver secretário falando que a cidade em si, né, falando que não tem imposto, bro. A gente não recebe imposto suficiente pra gente poder, sendo que a gente é o segundo maior do Paraná. Falando de São José dos Pinhais, arrecadação, o secretário da nossa cidade aqui disse que não tinha dinheiro suficiente de arrecadação para poder fazer iluminação completa de LED na cidade. Hein? Brincadeira, né? Então, essas questões que precisam ser entendidas. Você tem que atuar ao mesmo tempo em melhoria de infraestrutura. Então, se a gente olhar o estado do Paraná, nesses últimos 3, 5 anos, foi feito um investimento significativo, né, bilionário, em melhoria das redes de distribuição. Tá? Isso é bom para o Estado, isso permite que mais pessoas possam instalar o seu sistema distribuído, ou usina para consumo próprio, ou mesmo para sistemas cooperativos como o nosso, tá? Porque a capacidade de distribuição permite isso. Tá? Então, é um investimento importantíssimo. Agora, vem a pergunta, se não houvesse esses milhões de investimentos privados, de pequenos investidores distribuídos pelo Estado para gerar energia, boa parte desse dinheiro que foi para a infraestrutura, ou se não tudo, teria que ter ido para a geração. Porque de onde viria a energia para atender toda essa turma que está consumindo essa energia? Exatamente. Mas então houve um aumento exponencial do número dos consumidores, do volume de consumo das energias, mas não teria uma capacidade para suprir isso. Você teria que haver investimento. Porque senão... mais ou menos isso, construir uma nova hidrelétrica, alguma coisa assim. Você vai ter que acrescentar nova hidrelétrica, mais turbina nas hidrelétricas. Porque a tendência, na verdade, é o maior consumo. A tendência é maior consumo. Nós estamos ainda em projeção de crescimento. Então, e agora vindo os carros elétricos, tudo eletrônico. Tudo elétrico, não tem mais pilha hoje em dia. Tudo que você faz está atrelado à energia. Se não diretamente, né, indiretamente. Sei lá, para produzir esse microfone, essa estrutura metálica aqui, alguém consumiu energia. Sim. Então, precisa de energia. Energia é fator-chave de competitividade no mundo inteiro, é fator-chave de desenvolvimento no mundo inteiro. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca por causa da capacidade de geração solar, por causa da capacidade de geração hidrelétrica, que já é bem explorada, por causa da capacidade de geração eólica, e tem um segmento que nós já utilizamos, mas ainda utilizamos quase nada, que é a energia de biomassa.
Que, não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem mais de 3.000 chamado de aterros sanitários / lixão, né, espalhados pelo país a céu aberto. Para gerar energia. Que poderia virar tudo energia. Aqui no Parque Náutico tem uma usina de energia ali que gera energia através do esgoto, né? Por exemplo, a Sanepar faz o tratamento da água e o resíduo que tira da água para fazer o tratamento, eles colocam dentro de um... Eu fui lá, como se fosse um tanque, assim, que ele absorve o gás daquilo tudo e gera energia para a própria... Exatamente. Para eles mesmos economizar na conta de luz, porque daí porque eles são vários motores para poder tratar essa água. Que né? legal. E já tem tecnologias para isso, né? No Brasil já tem tecnologias em funcionamento e fora do Brasil tem casos interessantes. Acho que a Suécia, se não me engano, hoje importa lixo para processar no país. E ela tem gente comprando lixo. Você joga lixo fora. Virando matéria-prima. Importa. E, inclusive, eu já sentei numa mesa para discussão, para alinhar um projeto, estruturar um projeto para exportação de lixo para a Suécia. Não está ainda em discussão, não é real ainda, né? Se tem gente comprando, a gente quer vender. Porque o lixo no Brasil, culturalmente, é uma coisa ruim. Né? A nossa sociedade ainda enxerga o lixo como uma coisa ruim, podre, não sei o quê, né? Mas na verdade é matéria-prima. Não foi a própria Suécia que construiu dois navios, dois barcos ou navios que eles faziam a limpeza de mares, buscando esses lixos até em alta profundeza, buscando esse tipo de lixo para poder fazer matéria-prima. Realmente, cara, olha que só. É que na verdade tem a questão da parte reciclável, né, que as pessoas reproduzem outros equipamentos, materiais, ou plástico e tal. Como também tem a parte da geração de energia, né? Que muitas pessoas não ligam para isso. Geração de energia, processamento de matérias orgânicas e daí extração de outros produtos, como adubo, né? A gente usa muito. Então você tem vários. Agro, né? Isso, você tem vários tipos, né? Eu li uma matéria essa semana, aliás, ontem, uma empresa brasileira faturando milhões, reciclando bituca de cigarro. Poxa! Ele processa, extrai a celulose e depois transforma usa a celulose em vários outros tipos de produtos. Deve ser um cheiro maravilhoso. Criou um sistema logístico para a captação da bituca de cigarro, porque é uma coisa pequena, né? Pois o pessoal joga na rua. Então ele criou um sistema, capta não sei quantas toneladas de bituca de cigarro aí e leva, processa, industrializa e tem lá um sistema deles lá. Então você percebe, é lixo. É igual óleo de cozinha, né? Por exemplo, o pessoal faz isso, óleo de motor, enfim, né? O pessoal costuma jogar fora, mas tem muita gente que recicla, né? E aí, assim, no Paraná, que é um polo agropecuário espetacular, que tem uma indústria forte, um agronegócio forte, principalmente no segmento suíno, um dos subprodutos que maior potencial energético, isso já configurado, catalogado, tudo, né? São os dejetos suínos. É o cocô do porco, né? Que processado tem um potencial energético gigantesco, tá? E o Paraná tem toneladas de dejetos suínos, né? E mais, se você processar o dejeto suíno para geração de energia, por geração de gás e transformação em energia, biogás, a matéria-prima, o que sobra depois disso, ele é mais apropriado para tratamento de solo, aplicação como adubo, né, para as pessoas entenderem melhor, do que você jogar o esterco do porco direto no solo. Se você tirar da granja e jogar direto no solo, a composição dela causa alguns impactos no solo. Se você processa num biogás, num biodigestor, e extrai essa parte que vira gás e tudo, e depois joga a matéria no solo, aí não, aí você elimina esse risco. Você tirou o gás. Você vê, então, né? Assim, antes tinha uma frase que falava que você vale menos do que a mosca do cavalo do bandido, né? E hoje a bosta do cavalo do bandido tá valendo alguma coisa? Valendo alguma coisa. Mas se tratando de energia limpa, né? Que eu vi você citando sobre energia limpa. Então, quando você começou lá no começo da sua fala, você usou como dois adjetivos ali para dizer sobre a questão tanto do consumo, né, digamos assim, na economia, Isso. e também por ser uma energia limpa, foi o que você falou lá no começo. Então,
Essa parte da energia limpa, qual é o impacto que isso causa ou deixa de causar no meio ambiente? Porque o que para as pessoas entenderem o que é energia limpa? Porque a parte do bolso a gente já entendeu, já impacta bem que a gente economiza. Isso, Então, na cooperativa a gente trabalha permanentemente duas frases, um slogan de impacto da gente: economia e sustentabilidade. E mais recente a gente vem adotando a expressão moderno é ser sustentável. Por que isso? Quando você consome uma energia de fonte limpa, você está degradando menos o meio ambiente. Então, o meio ambiente é capaz de restituir isso, recompor isso. Quando eu instalo uma placa solar e capto essa energia do solo, transformo esse calor, essa luz solar em energia elétrica, eu estou impactando muito pouco, ou quase zero. Por quê? Porque o sol ele tem a capacidade de se recompor naturalmente. Tá? Se eu extrair petróleo para gerar energia, eu vou causar um impacto ambiental, porque a queima do petróleo gera gases que são nocivos, vai destruir camada de ozônio e tudo mais. Se eu queimar madeira, mesmo a madeira pode ser reflorestada, né? Ainda assim, eu posso, se eu não neutralizar os gases, eu posso gerar uma série de gases poluentes, né? Que vai degradar a camada de ozônio, vai causar impacto ambiental elevado. Então, a energia de fonte solar, a energia de fonte eólica, mesmo a energia de fonte hidrelétrica, que é uma fonte, ela para construir a instalação, ela impacta ali no entorno, ainda assim ela é considerada renovável porque ela está atrelada ao fluxo de água, né, fluxo hídrico. Então, sempre que nós tivermos a possibilidade de usar essa fonte de energia, ela sempre vai ser caracterizada como energia limpa, energia verde, energia de fonte renovável, né, porque ela se recompõe, ela se reconstrói, ela se recoloca. Eu não causo um dano ambiental. A biomassa, o lixo, né? Eu já extraí, eu já usei, eu já consumi, aquilo já são sobras que, tese, não tem aplicação. Então, eu em vez de jogar, se eu deixo ela no lixão, eu estou gerando chorume, eu estou gerando uma série de problemas químicos que vai degradar solo, vai contaminar os lençóis freáticos, vai acumular animais, vai gerar doença, rato, você tem cheiro, vai, né? Não, é terrível. Você vai causando, aquilo vira uma célula cancerígena. É um impacto não só na vida direta das pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Se eu transformo aquilo e dou um novo uso, seja porque eu transformei plástico, reaproveitei o plástico, o papel, sei lá o que, a madeira, ou eu transformo em energia para uma nova produção, eu estou reaproveitando aquilo e estou eliminando uma série de problemas só por reprocessar essa matéria que está lá acumulada, gerando prejuízo. Então, eu gero energia de uma fonte renovável, estou reaproveitando. Então, esse é o princípio da energia limpa, o princípio da energia renovável, né? E por isso que se fala tanto. Por que nós, assim, hoje a gente tem 700 cooperados lá na cooperativa nossa. Se você me perguntar quantos % desses entraram na cooperativa pela fonte, por ser uma energia renovável? Os clientes, tá? Os consumidores. É alguma coisa perto de zero, talvez 1%. As pessoas estão um pouco preocupadas com... Sim, mais preocupado com o bolso. É o bolso, né? É o dinheiro, entendeu? Então, assim, a gente vem trabalhando nisso. Pesquisas sérias da Greener, que faz uma pesquisa anualmente, pesquisa de confiança, né? Apontam menos de 10% dos clientes que a opção, a decisão é por renovável. A decisão é por fator econômico, né? E isso está atrelado, de novo, a gente cai num modelo mental, e quando a gente fala em modelo mental, a gente está falando em educação, né? A nossa sociedade ainda precisa evoluir bastante para poder aceitar isso, né? Em caráter mais imediato, a gente vive, na realidade, uma sociedade mais egoísta, né? Se for mais analisar. egoísta. Então, cria-se estratégias
que a gente consiga alcançar um público, alcançar uma necessidade, alcançar um nicho, aonde tendo ou não o egoísmo ou não, a gente consiga ajudar todos, né? Eu Exatamente. acho que a Icop ela veio certeira nesse meio termo, porque ela consegue ajudar o bolso dos egoístas, vamos dizer assim, ou ajudar o bolso dos egoístas e a sustentabilidade ao mesmo tempo. E a sustentabilidade ao mesmo tempo. Então, essa legislação atribuída, a Lei 14.300, a Portaria 1059, lá mais antiga, a Instrução 482, é uma iniciativa fantástica, né? É uma oportunidade fantástica para poder criar um ambiente que favoreça o fortalecimento da matriz energética, que no Brasil já é respeitável, quase 90% da matriz da energia consumida no Brasil ela é de fonte renovável, né? Isso no mundo, especialistas dizem que o mundo vai levar 40 anos, se fizer tudo direitinho, para chegar onde o Brasil já está. Rapaz. Então o Brasil está à frente O Brasil está à frente. Mas de muitos países aí. Aí eu vou entrar talvez numa polêmica nesse sentido. É nesse governo? Não. Quando começou nisso? É um histórico. Ele talvez não tenha começado nem por forma consciente. É que a abundância de água no Brasil é tão grande, quando comparado ao resto do mundo, que favoreceu muito o investimento em hidrelétricas, né? Mas foi uma opção acertada, isso, sei lá, 40, 50 anos atrás, né? O modelo energético foi pautado na hidrelétrica, na energia hidrelétrica. E depois ele veio, mas demorou pra caramba para entrar a fonte solar. Por exemplo, na Alemanha se trabalha com energia solar há quase 30 anos já, né? E outros países também, né? Já democratizou o acesso à energia solar há muitos anos, né? E o Brasil demorou um pouco. Começou, e aí agora por isso que eu falo que uma das barreiras é a questão do marco legal, porque ele abriu uma janela, começou a democratizar, possibilitar o acesso, e aí começou a colocar travas nessa janela, né? Começou a criar tributações, ampliar tributações, começou a dificultar. Começou a pegar. E isso começa a criar barreiras para explorar um potencial absurdo que nós temos no país. E além disso, evitar com que a população seja beneficiada, porque, poxa, quem que não vai querer ter ali um desconto na sua conta de luz? Todo mundo quer, quem que não quer? Além disso, né, além de prejudicar o povo de ter acesso a isso, ainda freia com que os investidores façam essa expansão acontecer. Porque, se o cara vê que eu tenho trava, eu tenho imposto, eu vou parar de investir. Para que eu vou colocar meu dinheiro lá? Exatamente. Tá, então, só finalizando assim, se a gente for olhar as origens desse modelo, eu não sei se conscientemente, mas ele vai lá nos governos militares, né? Sim. Que tomaram essa decisão. Se for o próprio Itaipu é uma decisão dessa época, exatamente. né? Então, assim, trazendo para os dias de hoje, agora, olha o que é isso. Ademir, mas a gente já tem tudo isso, e por que a gente precisa aproveitar mais ainda se a gente já é uma das matrizes? É porque nós se transformamos naturalmente num hub de geração de energia de fonte renovável para o mundo. Não há no mundo outra região com potencial de geração de energia de fonte renovável como tem nesse país. Tá? O que isso significa? Se nós temos abundância de capacidade, de potencial de geração de energia, nós nos transformamos num dos principais pontos do mundo para a instalação de sistemas de armazenamento de dados aí, por causa da inteligência artificial que está em franca expansão no mundo, né? Um dos maiores problemas são aquelas unidades de processamento de dados lá, né? Os Big Data lá, né? Que é um negócio que consome muita energia e também precisa de água para resfriar o sistema. Sim. O Brasil tem água e energia e tem potencial inexplorado ainda de geração de energia. Então o mundo da tecnologia está de olho no Brasil. Se o Brasil estruturar isso de forma coerente, aproveitar, enxergar isso como igual é o agronegócio hoje. No setor de geração de energia, a matriz energética brasileira tem um potencial igual para maior do que o que significa o agro hoje para o Brasil. Por quê? Porque à medida que nós explorarmos esse potencial, porque gerar energia no Brasil é barato, o potencial é tão grande
que fica barato. Você pega, agora você tem um projeto que vão implantar um desses servidores gigantes aí, né? Esses big data aí, no Ceará. Investimento de bilhões lá. Não inventa, né? E uma das principais razões é aproveitar o potencial de geração eólica e geração solar, porque tem capacidade de geração de energia, há muita capacidade ainda para ser explorada. Entendeu? Lá é uma coisa fora do comum. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir lá, no Ceará. Rapaz, no Ceará não fui. 7 horas da manhã, o sol pode estar lá batendo no talo, mas o vento que tem lá chega a ser... Parecer que você está com 20 graus. Agora você pega a parte de energia, se você falar em energia solar, você pega o Nordeste, ainda tem um maior potencial de geração, né, região Nordeste, não é por causa nem tanto da intensidade do sol, mas é por causa da quantidade de horas de luz solar. Né? É mais tempo. É mais tempo. Por exemplo, aqui nossa região que é mais nublada, mais dias de chuvosos, etc. E tal, isso impacta alguma coisa ou não? Impacta. Curitiba tem, de novo, né? Ele tem uma menor quantidade, vários pontos no sul, a menor quantidade de hora de luz solar durante o ano. Então, aí a geração é menor. Uma vez, eu não sei se isso é verdade, mas eu vi uma vez na internet e tal, um estudo, uma matéria, né? Que Curitiba era uma das cidades que menos aparecia o sol no mundo. É um dos piores lugares para gerar energia no Brasil, né? Porém, ainda é equivalente ao que se tem, por exemplo, na Alemanha. Rapaz. Em alguns casos, é até melhor do que a Alemanha. Então, um dos piores lugares para gerar energia solar no Brasil ainda é melhor do que a Alemanha. Então se investe um pouco mais para o norte do Brasil, que é ali próximo da linha do Equador, onde tem uma você linha... tem um potencial gigantesco. Rapaz. Mas aí você traz uma pauta que, você falando ali, é uma coisa que a gente fala assim, muita questão do desenvolvimento lá no norte, nordeste, né? Mais no nordeste, né? Justamente pensando na questão do agronegócio, né? As regiões mais secas, que não tem tanta possibilidade de, por exemplo, fazer uma hidrelétrica ou de fazer plantações e criações de animais, como tem na região mais centrais, né? Enfim, no sul e tal. Então, poderia muito bem se explorar isso com energia solar. Porque, por exemplo, então, se eu não consigo levar investidores para poder investir no agronegócio ou para criar empresas, enfim, né? Eu consigo levar usinas de geração de energia solar, por exemplo. E posso levar empresas de base tecnológica. E tem possibilidade de então captar dá para Brasil? revolucionar o sistema financeiro do Nordeste hoje. Dá para revolucionar o sistema financeiro da região Nordeste, que é uma região que sofre bastante, né? Sim. E basicamente, hoje o Nordeste ele subsiste porque o Sul e Sudeste, com a sua arrecadação de impostos, encaminha os recursos para lá para poder pagar as contas, né? Então, assim, se você pensar em projetos de desenvolvimento econômico e social, a região Nordeste do Brasil, com o potencial de geração de energia de várias fontes combinadas, ele se transforma numa região nobre para o desenvolvimento, por exemplo, de empresas de base tecnológica. Que são só o potencial só esse projeto lá são bilhões de investimentos, né? E a região lá poderia estar explorando isso. E o governo, ao invés de ter os olhos nesse quesito, né, de justamente criar esse investimento, é o contrário. Quando ele vê alguma coisa crescendo, opa, já vamos travar, já vamos taxar, já vamos dificultar para que as coisas não avancem. Aí a gente cai numa coisa que na política é complexa, né? A questão de ideologia, né? Acho que é muito interesse também, né? Quando você implanta um projeto de desenvolvimento econômico e social, porque, na minha opinião, a melhor estratégia de desenvolvimento social passa pelo econômico. Lógico. Né? Não existe então, como assim, crescer. as pessoas, os jovens, os adolescentes se sentem felizes, se sentem crescendo, empolgado quando eles criam um negócio, tem um ambiente que favorece eles criar um negócio, ou eles arrumam um emprego, estão trabalhando e tendo a sua renda. Sim. Né? Então, por exemplo, eu que trabalhei anos com educação profissional no Senai, o melhor projeto que eu já vi da área social é a educação profissionalizante com o primeiro emprego junto. O Senai tem um programa chamado Menor Aprendiz, ou Jovem Aprendiz, que, na minha opinião, todo fantástico. Jovem deveria ser regra para todo jovem. Todo jovem vai fazer um programa de
de jovem de treinamento, formação profissional e vai entrar num primeiro emprego. E para mim, a vida das pessoas... Deveria ser assim. Né? Deveria ser assim. Eu falo por mim, eu participei do Senac. Que também tem o mesmo princípio. E eu fiz o Menor Aprendiz, meu primeiro emprego registrado foi Menor Aprendiz no Senac, na Mag Saúde. E assim, tanto que eu conversava com o professor lá, eu falava, olha, eu acho fantástico o curso, eu acho fantástico a metodologia, a gente aplicava e tudo mais, só que naquele momento, né, naquela visão, naquele momento, a grande problemática era as empresas, que não estavam preparadas. Exatamente. Elas não estavam Embora preparadas. tenha uma lei que obrigue as empresas a contratar. O governo não consegue dar conta de fiscalizar, né? Os órgãos não conseguem fiscalizar e as empresas vão burlando. Eu lembro que quando Mas tem mão de obra suficiente para entrar nas empresas? Hoje nós estamos vendo o seguinte, né? Se você olhar, eu faço isso, eu vou muito para o interior do estado, eu tenho uns pequenos negócios no interior, então eu viajo bastante. Eu vejo placa de estamos contratando em supermercado, em loja, em restaurante, em shopping. Cara, é até um desespero atrás de carro de som, no interior, carro de som anunciando vaga. Eu preciso que você venha trabalhar. Tá? Frigoríficos pagando ônibus para buscar gente a 100 e poucos quilômetros de distância, porque não tem gente na cidade. Então, assim, o Brasil precisa reverter algo que foi criado, eu acho que as pessoas precisam receber ajuda, todo mundo precisa em algum momento, né? Quem não precisou, graças a Deus que não foi preciso, porque a família já estava estruturada, as pessoas precisam, sim. O que não pode é as pessoas permanecerem nessa dependência. As políticas públicas, que são importantes, de dar uma bolsa para as pessoas, precisam ter uma contrapartida clara, né? Enquanto não existir essa contrapartida clara, o país vai ficar formando uma mentalidade inversa a que nós precisamos. Nós precisamos de gente. Mas isso é um interesse político, né? Porque ao invés de eu resolver o problema, eu mantenho no problema para que eu seja o solucionador daquilo. Ou, pelo menos, o garantidor de que aquilo vai continuar no nível que eu quero. É igual agora, né? Tem aquela... Tá em pauta, tá uma discussão terrível sobre essa questão do Vale Gás. Do Vale Gás. Agora, antes de ontem, alguma coisa Vale assim. Gás. E aí o governo... Isso já existe desde Fernando Henrique Cardoso, né? Governo vai governo, e sempre tem esse negócio do Vale Gás. Quando era o governo Bolsonaro, ele transformou esse Vale Gás em dinheiro, né? Tipo, aí as pessoas podiam usar esse recurso para poder comprar onde quisesse. Tal. E tá sendo assim até então. Só que o governo agora quer mudar, dar um cartão ao invés de dar o dinheiro e colocar que essa pessoa possa comprar em alguns lugares específicos, né? Que estejam cadastrados no sistema do governo e não em qualquer lugar. Por exemplo, eu podia ir no Mercado Ribeiro, por exemplo, ali da minha rua, comprar o gás. Agora, talvez eu não vou poder, um exemplo, né? Vou ter que ir lá em outro bairro buscar no lugar credenciado ao governo. Isso. Então, além de eu criar essa limitação, mas por que eles fazem? Isso é uma questão de escravizar a parte mental do povo mesmo. Então, você tá tendo esse gás porque eu tô te dando esse gás aí, você vai ter que ir em tal lugar buscar. Então, ele vai enfatizar. Ou seja, você não tá tendo o poder do dinheiro de comprar onde você quer. Isso. Então é uma questão de mentalidade. E ainda tem uma mentalidade, ideologicamente. E o que me faz isso ficar mais revoltado com isso é os deputados de direita votando a favor de um projeto como esse. Não é só uma questão de mentalidade. Ideologicamente, isso daí já vem comprovado em fatos históricos. Quem acompanha e quem estuda ao mínimo que seja já consegue ver a similaridade disso com um processo de inserção de comunismo. Sim. É uma coisa visível. Tem um filme que mostra, acho que faz uma ilustração, né? De Hitler arrancando ali as penas da galinha. Isso, exatamente. Né? Aí a galinha, coitada, sai correndo pra lá, e dali a pouco ele vem com o milhozinho ali. E ela volta. Ela volta rapidinho. Então, a gente precisa... É um tema complexo, né? Cai aí nas questões, nas variáveis políticas, mas a gente precisa trazer isso, né? Sim. A gente que é empresário e está no meio empresarial, a gente vê claramente isso. Nós temos uma necessidade urgente, por exemplo, é um projeto que seria fantástico, mas eu acho que nunca vai ser aprovado no Brasil. Nunca não, mas deve demorar um pouco. Se todo mundo que recebe Bolsa Família, não pudesse votar, simplesmente está dependendo do dinheiro público, que é público, é de todo mundo, não vota, não elege.
É polêmico. É bem bastante polêmico. polêmico. Eu já não sei se eu pensaria dessa forma. Eu também não, mas eu entendo o teu ponto. Eu consigo entender fácil. Porque o que a gente está vendo? A gente está observando que por trás do sobrenome social, você está vendo quase que uma compra de votos. Não, mas quase não. Porque É uma compra de votos legalizada. Quando o governo exige, você vai comprar num determinado lugar só, e você vai ter um cartão, o que está por trás disso, o que está por trás do interesse, por exemplo, é o dado da pessoa. É o contato teu. Sim, saber quem é, onde foi. Quem trabalha um pouquinho de marketing, vocês trabalham nisso, a primeira coisa que você faz com qualquer abordagem de venda é obter o dado dele. Informação. O celular, o e-mail, o nome, né? a cidade. Antigamente a gente queria o endereço, tudo, né? Agora, se você tiver o WhatsApp dele e o e-mail, já é uma. Então, toda a primeira etapa de qualquer funil, de qualquer coisa que está atrelado à venda, é essa informação. Quando o governo cria um cartão, ele cria isso automático. E isso vira fonte de informação. Esse é o principal interesse por trás disso, assim, um dos, né? Então, assim, é polêmica? É polêmica. Acabou de ser aprovado lá a questão dos presos, né? Se o cara está preso, agora ele não pode votar. Não pode votar. Né? Sim. Não, mas aí, na minha opinião, ok, porque ele perdeu os direitos políticos dele, né? Então, se ele perdeu o direito, ele perdeu o direito de participar da sociedade. Porque ele foi recluso da participação da sociedade. Então, ele não pode votar. Ele perdeu os direitos social, digamos assim. No caso do Bolsa Família, eu acho que a pessoa pode continuar votando, na minha opinião, mas existem outros meios antes de chegar com uma medida talvez drástica como essa, né? Então, vamos fazer de outra forma primeiro. Por exemplo... Que a gente começa a selecionar a pessoa falando, já que você está em vulnerabilidade social, você não pode votar. Basicamente seria isso. Mas aí, não, na minha opinião, não é o caminho. Na minha opinião. Mas eu acho que existia, por exemplo, a gente poderia fazer o seguinte, deixar essa pessoa dependente do governo por mais um tempo, mas desde que ela esteja de carteira assinada. Então, por exemplo, assim, olha, eu vou te dar mais 2 anos de Bolsa Família, desde que você esteja com carteira assinada. Na Suíça é 1 ano. Não, mas vamos dar 2, não tem problema, porque é um custo que o governo vai ter ou não. Então é melhor ter essa pessoa, mesmo tendo custo e ela com o emprego, então você vai ganhar lá R$1.000, R$2.000 por mês, e aí eu vou te dar 2 anos de estabilidade ainda com um benefício para você se organizar financeiramente, botar as contas em dias, enfim. Por que a gente está muito preocupado com isso? A gente enxerga isso é uma preocupação real. Porque tem mais pessoas recebendo benefício do que carteira assinada. Sim, no Maranhão, isso é totalmente alarmante. Maranhão 80% da população tem Bolsa Família. E os números do Brasil, sei lá, não sei se são reais esses números, 53 milhões, não sei de que, estão recebendo, né? Sim, então, são praticamente 60 milhões de pessoas aí. Então, aí você olha para isso. Mas se você olhar estatisticamente, há 10 anos, 12 anos atrás, esse número era bem menor. Então, ele está crescendo exponencialmente. Sim. Né? Tem até uma frase atribuída a Ronald Reagan, lá, que é o ex-presidente, que os programas sociais deveriam ser medidos pela quantidade de pessoas que saem dos programas e não pelos que entram. Exatamente, a efetividade. Então, assim, o que a gente está observando? Hoje, nós já estamos tendo os primeiros que receberam bolsas, vamos dizer assim, ano 2000, ali, final do governo Fernando Henrique, início do governo PT, né, que foi 2003, o primeiro governo do PT. Olha, entre 2000 e 2005, quem era criança ou nasceu nesse período, está hoje com algo entre 20 e 30 anos. Muitos já são pais. Fato. Se não avós. Então, nós estamos com uma geração inteira vivendo só do benefício. Mas eu não sei como é que vive, né, cara? Porque imagina, R$600, vamos falar de R$600, eu não sei exatamente como é os valores dentro de uma família, né? Não sei se repete ou não dentro da mesma família. Vai aumentando através de cada filho. Pelo número de filhos. Mas dentro da mesma família eu consigo ter mais que um benefício? Consegue. Por exemplo, não. Você consegue ter um benefício que vai aumentando dependendo do teu núcleo familiar. Então, por exemplo, teu Bolsa Família é R$600, a cada filho que você tenha, teoricamente, R$600 para um filho, mais 150 para 2, mais 150 para 3, mais 150 para 4. Isso. E aí ele ganha ajuda, não sei do que, da vale luz. Gás, a luz é isento. o Vale Gás, não sei do que, a escola que é pública, ou a UPA que faz o atendimento de saúde, que agora já dão os medicamentos. Farmácia. Dão os medicamentos. Aí, quando a coisa aperta, tem sempre uma organização social que ajuda mais um pouco, ele vai vivendo assim.
eu não conseguiria viver assim, você não, tal, mas por que nós não conseguimos viver assim? Porque o nosso modelo mental, a forma como nós somos criados, não nos permite viver assim. Sim. Nós não conseguimos, tá? Mas se uma pessoa começa a viver assim, e tem filhos, e ele nasce, cresce vivendo assim, para ele sair desse... Ele acha que aquilo é normal, ele aprendeu. Aquilo é o normal para ele. Uhum. É bem isso. E, não, eu vi vídeos, é que os caras fazem muita brincadeira na internet, mas eu vi vídeo assim na região Nordeste, não sei precisar exatamente qual estado ou qual cidade, mas o camarada andando à tarde assim e tal, o pessoal filmando, e ele fala assim, o cara, vamos trabalhar, não sei o que, vamos trabalhar pra quê? Pra mim ganhar R$1.200, R$1.500 pra mim trabalhar nesse sol aí, que nada, eu vou ficar em casa recebendo meu Bolsa Família. Tá fazendo alguma coisa? Eu vi esse vídeo, tá fazendo alguma coisa? Daí ele na porta assim, cara, eu tô fazendo nada. Vamos lá na empresa trabalhar comigo, lá eu te pago R$2.000 por mês. Ih, rapaz, pior que agora que vai começar o jogo. É um sol danado. Um sol danado. E realmente, agora, uma coisa que eu acho, até com outros vídeos também a gente vem acompanhando, trazendo um pouco mais para essa polarização, que eu acho desnecessária, mas ocorre, infelizmente, no Brasil. Alguns vídeos mostraram, né, pelo menos alguns jovens, eles são entrevistados na rua e eles perguntam para os jovens, você votaria no Lula ou no Bolsonaro? Aí a pessoa responde Lula ou Bolsonaro. Aí a segunda pergunta é, por quê? É muito engraçado isso, porque eles fizeram essa entrevista em vários estados do Brasil. E a resposta é, normalmente, pro Lula, né? Você votaria no Lula por quê? Porque o Lula, ele me deu o ProUni, ele me deu Bolsa Família, ele me deu essa... E só de assistencialismo. Aí, quando a gente começa a ver que a sociedade ela já está se moldando aquilo que recebe e não pelo que ela faz, a gente vê que a gente está numa sociedade ou errada, ou a gente está vivendo numa sociedade que não desenvolve. E a minha preocupação é estar numa sociedade que não desenvolve, porque vai chegar um momento em que a grande célebre daquele país que George Orwell, lá em 1984, coloca, é visível. É uma máquina que fala o que vai acontecer, engana todo mundo e você não tem capacidade nem de andar. É fora do comum a gente viver e pensar que a sociedade desenvolve para algo regresso e não progresso. E além disso, além dessa trava manual, digamos assim, né, da mão de obra como um todo, tem também a questão de que eles são contra as empresas, os empresários, o grande capital, o crescimento, a evolução, e aí eles ficam implementando isso na cabeça das pessoas, né? Exatamente. O bilionário tem que acabar, o empresário tem que acabar, ele é contra o... E você tem várias manifestações na internet aí, né? Que assim, você tem nada contra, não é uma crítica, mas sim, o motor da economia, o motor da sociedade é o empreendedor. Fato. Entendeu? Se não tiver... Aí, assim, o pessoal fala, mas o trabalhador, o empreendedor, o dono da empresa só ganha dinheiro porque tem o trabalhador que trabalha. Verdade, ele precisa do trabalhador. Mas sem ele criar a empresa, não tem o emprego, não tem onde o cara trabalhar. Se ele não tiver o grande bilionário para fazer um investimento, vamos pegar o dono da Van, por exemplo. Não tem como. Quantas lojas ele produziu no Brasil? Quantos empregos ele gera no Brasil? Trazer esse ponto. E se ele não abrir loja, por exemplo, uma cidadezinha do Nordeste lá que não tem nada, se ele não abrir a loja lá, não vai ter emprego lá. Mas você viu o que aconteceu em Antonina aqui agora? Não. Ele ia abrir uma loja da Van aqui em Antonina, fizeram um protesto gigante, porque ele passou de helicóptero, ele ia pegar uma parte lá do terreno, ia construir ali, ia replantar, e fala dele, ia replantar, porque aquilo ali é uma mata, a mata preservada, então... alguma coisa. Ele conseguiu liberações da prefeitura, conseguiu liberações de outros órgãos, e ia ter, salvo engano, mais de 300 vagas de emprego para a região de Antonina. 300 vagas de emprego para a região de Antonina. Fora ali, Morretes e tudo mais, tem uma grande... Agora imagina, fizeram um protesto, veio o deputado estadual ali que meteu o bedelho lá, foi falar, o cara falou, quer saber? Tá bom, tirou. Foram entrevistar os moradores. E aí, o que você faz? Rapaz, eu tô desempregado. Claro, todo o avanço tecnológico tem um impacto social tem que ser dimensionado, né? Tudo tem que ser ponderado. Então é uma coisa que... O que é melhor? Ter as árvores lá e o povo morrendo de fome ou não ter as árvores e ter o povo produzindo e ganhando dinheiro? E pegando o gancho que o Ademir trouxe para nós.
O Ludwig von Mises disse lá, numa palestra dele, fantástica, se o capitalismo não funcionasse, ele faz essa pergunta para os estudantes, se o capitalismo não funcionasse, prove para mim por que a morte de crianças após o regime capitalista ou o processo da industrialização na Inglaterra diminuiu e aumentou a expectativa de vida, aumentou a condição de compra. Se você tem dinheiro, você vai ter qualidade de vida. Por exemplo, pode reparar para você ver que as pessoas que são mais ricas, assim, têm uma qualidade de vida melhor, elas demoram mais para morrer, vivem mais. Pode ver, você vai ver, vamos pegar o exemplo do Silvio Santos aí, morreu com 90 e poucos anos de idade. Mas viveu bem. Se fosse um pobre, passando as dificuldades e problemas que ele passou, tinha morrido muito mais cedo, porque o pobre fica preocupado, não consegue dormir à noite porque tem conta para pagar. Se tem algum problema, não consegue contratar o melhor médico ou o melhor remédio. O empresário tem isso também? Ele tem, mas uma condição... Exatamente, ele vai ter todas as dificuldades, mas ele tem uma condição de contratar um médico bom. Um psicólogo. Exato, de fazer um tratamento, sei lá, né? Então, se a gente analisar, né, que é a fala desse... Eu acho que é Milton Friedman, é uma fala antiga, assim, é um vídeo antigo, né? Ele fala assim, que de todos os áreos que temos por aí, o funcionário público, o operário e o empresário, o motor da economia é o empresário, e aí ele explica por quê. O funcionário público, todos nós queremos ser. Aqui em São José, eu também. Chega a ser uma delícia trabalhar na prefeitura. Dá pra ir até pro salão, cara. Dá pra ir pra praia dia de semana, dá pra ir pro salão de beleza. O operário, em tese, todos nós podemos ser. Nem sempre queremos, mas podemos. Né? O missionário, eu esqueci de falar o missionário. O missionário é importante para nós, mas ele fala de uma vida depois, né? Ele está falando de uma além túmulo. Sim. Né? O cara que está gerando, que está realmente fazendo algo para mudar aqui e agora, é o empresário. Fato. Sabe? Então, assim, é um negócio difícil. A sociedade, claro que tem um monte de gente que deve se posicionar, achar muito contra esse tipo de visão, né? Mas é uma realidade. Se a gente não tiver um ambiente mais favorável, né? Está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, tá? A chuva de empresas indo para o Paraguai. Sim. Por quê? Porque tem um ambiente propício. Menos impostos, mais flexibilidade, não tem tantas burocracias, né? Exatamente. Um monte de gente querendo trabalhar. Energia à disposição, né, que é fundamental, né? Metade da Itaipu é deles, né, a geração de energia. Então você tem indústrias, né, a indústria Lupo, acho que é Lupo, que é uma das tradicionalíssimas brasileiras, sei lá, quase centenária. Tem várias empresas assim. Estão lá, aqui do Paraná, eu conheço várias. E sem contar para estudar, né, por exemplo, um jovem que quer fazer uma faculdade, por exemplo, a medicina no Brasil hoje é 10 mil por mês o cara vai pagar, lá e vai pagar R$1.200. Meu primo mesmo, Gabriel, aliás, um abraço, Gabriel, ele tá terminando a faculdade de medicina lá no Paraná. Imagina, cara. Então, você tem... Então, por que as empresas estão indo para lá? Ambiente favorável para os negócios. Né? Recursos naturais no Brasil não é o problema. A gente falou, né? Tem um monte, né? De abaixo da terra, fluindo sobre a terra. Na verdade, no céu. De solo é o país mais rico nesse contexto. Abaixo da terra, fluindo sobre a terra. Não tem lugar nenhum. No céu, nossa, tudo é rico aqui. Né? Tudo é rico. Então, recursos não é um problema. Não foi explorada a Amazônia, Deus o livre. Não, agora. Pulmão do Brasil, pulmão do mundo. Porque imagina o que deve ter de riqueza ali. Lembra, a gente pode utilizar como história a Serra Pelada. Sim. O que a gente tinha de ouro naquela redondeza que foi explorado, foi retirado, muitos investimentos, na verdade, exteriores do que internos, foi retirado de lá. Então, assim, se a gente pensar que o que está faltando? Está faltando o ambiente para empreender. Isso é política. Isso é política. Passa por... Diretamente. Você pega... Quando há uns 4 anos atrás, era na época da campanha atrás, 4 anos atrás, eu estava acompanhando mais de perto e tinha um dado que me chamou muita atenção. Eu deve ter aumentado, né? E se diminuiu pouco. Você sabe quantos 1000 artigos tem o Código, a legislação tributária brasileira? Não faço ideia. 353 mil artigos. Imagina, um cara é especialista nisso. Nem um contador sabe tudo isso aí. Não consegue. Tem como, é impossível, cara.
Impossível. Não, aumentou, com certeza. Porque agora aumentou, porque com o arcabouço fiscal agora, que está em transição, né? Então, assim, isso não é difícil ser empreendedor no Brasil, cara. É difícil empreender. Puxa vida, que mentalidade, né? Parece que fazem para travar mesmo, para não ir, né, cara? Aí vamos para outra, falando de sistema público ainda, né? A parte de educação. Eu sou professor, eu trabalhei em sala de aula, em ensino básico, fundamental, ensino médio. Qual que é a tua formação? Ensino profissionalizante, né? Eu sou técnico em contabilidade, eu sou graduado em educação física, em licenciatura plena em educação física, especialista na área de lazer, especialista em qualidade e produtividade, especialista em administração, mestre em gestão integrada, saúde, trabalho e meio ambiente e doutor em administração. Tá? Já temos um secretário para São José dos Pinhais. Então, não ia falar nada, né? Mas aí, já temos um secretário aí, já definido. Obrigado. Só anotar. Então, assim, quando você vai para o nosso sistema educacional, né, assim, a gente, isso no geral, o sistema educacional, não é uma crítica ao professor, é o modelo educacional que está implantado, está instalado, né? Ele está formando as pessoas, ele está trabalhando a mente das pessoas para trabalhar como empregado de alguém. A base inteira, desde a educação de base até o ensino superior. Sim. Tá? Quase não tem nada, com exceção de alguns cursos, algumas iniciativas pontuais, perto do tamanho que é o sistema educacional brasileiro, que é gigantesco, né? Quase não tem nada preocupado em formar o cara que vai gerar o emprego. Fato. Tanto que as empresas, pesquisas do Sebrae, 70%, 80% das empresas quebram antes de completar o terceiro ano de operação. E 70%, 80% dessas que quebram por deficiência de gestão. Sabe qual é a deficiência da gestão da micro e pequena empresa que quebra? O cara não sabe fazer conta demais, porque ele quebra porque ele não controla o fluxo de caixa. Sabe o que é não controlar o fluxo de caixa? Ele gasta mais do que o que ele recebe. Ele não sabe quanto está entrando, quanto está saindo e aonde ele está gastando. Agora olha lá as pesquisas das famílias brasileiras, 70%, 80%. Aí cai um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas não muda muito. Estão endividadas. 80% do Brasil hoje está endividado. O que é o endividamento? É fluxo de caixa. É a mesma linguagem. O que é fluxo de caixa? O cara fez o quê? Gastou mais. Falta de educação financeira. Do que o que recebe. Então, nós sabemos disso. Se você pode pegar a pesquisa de 15 anos, 20 anos, 10 anos, o índice de pessoas endividadas é altíssimo, sempre foi, faz anos que é altíssimo, décadas que é altíssimo, e o índice de falência das empresas, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mas não por oportunidade, por necessidade. E daí ele se perde em coisas que seriam básicas. Então, o nosso sistema educacional ensina isso. Trava, né? Ele leva você para você trabalhar para alguém. Quando você não consegue, tem uma dificuldade, você tenta empreender. Só que você não tem a mentalidade do empreendedor. Sim. Eu não vou falar o nome e nem o grau de parentesco, mas eu conheço algumas pessoas que, se você não está trabalhando em carteira assinada, você é vagabundo. É assim que eles pensam. Caraca, minha mãe. Minha mãe fala isso direto, irmão. Minha mãe você não está de carteira assinada, você é vagabundo. Então, ou seja, ele só presta se você estiver trabalhando numa empresa carteira assinada. Minha mãe fala isso. Você tem que ser CLT. Falou semana passada isso pra mim. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Mentalidade. Mas porque assim, ó. Quantos anos ela tem? Ela tá com uns 40 e pouco. Então é mais ou menos a mesma idade do que eu tô pensando aqui. Então, veja bem que é uma... Não. Que é uma geração, né? Ó, eu tenho 55 anos de idade. E isso, na minha época, é o tradicional, entendeu? Por exemplo, o ápice para muitas pessoas era ou ser funcionário público, ou entrar numa empresa renomada como Volvo, Renault, Volkswagen. Mas sabe qual que é o ponto? Né? Seria o ápice. Meu Deus, meu filho deu bem. Eu não sei. Deu bem na vida. Você já fez alguma entrevista até nesses últimos tempos? Fez alguma entrevista? Tipo, entrevista de emprego? Chegou a fazer alguma? Fiz faz uns 2 meses que eu fui convidado, participei de um processo de entrevista. Olha só, olha que interessante. Eu participei de um processo de entrevista na qual eu fui intérprete, né? Pessoas com deficiência e tal. E daí chamaram lá, eu acho que 50 surdos, alguma coisa, acho que mais ou menos isso. 100%, não tô tirando nem colocando. 100% deles, eles não perguntam qual que é a carga de horário, não perguntam qual que é a empresa, não perguntam, tem benefício?
É isso. Qual que é o benefício? Por exemplo, uma Quanto cesta que vale- básica, um plano de saúde. Vale alimentação, né? Vale Aham. transporte, que é os obrigatórios por lei, plano de saúde, que daí já é... né, Nem- benefício quanto que é mesmo. o vale alimentação Vale e se tem alimentação. frete? A fala é... É. Ou seja, Me tem busca que- em casa. e eu posso comer? É isso. Ô, mas os caras que trabalham na empresa é pra ser escravo, Então, hein? esse é um dos maiores desafios que nós temos no Brasil. É trabalhar cultural. É uma questão cultural. Desenvolver uma mentalidade de agregar valor e não uma mentalidade de esperar que alguém vai gerar um valor para mim. Pelo amor de Deus. E é engraçado porque o empreendedor ele veio com a esperança de tipo assim, ó, eu vou perguntar pra você qual que é a tua expectativa dentro da empresa. Você tem e a mentalidade Se tem uma cesta básica, aí tá bom. a mentalidade do empreendedor, talvez na cabeça dele ele espera assim, não, ele vai falar que ele quer crescer na empresa, ele tem propensão a estudo, quer estudar, quer entender como funciona, quer somar, como todo mundo diz na entrevista, né? Mas daí chega, ô tio. Nossa. Eu fiz bastante entrevista pra montar time de vendas e tal, e conversando com as pessoas, né, chega a dar até uns 3 tipos de medo, né, de contratar o camarada. Você conversando ali, fazendo a entrevista e tal, mas quanto você quer ganhar por mês? O que seria um salário ideal pra você? 3 mil tá bom, 5 mil tá bom. Eu falo, cara... Na nossa cabeça não entra isso. Não, né? 5 mil você sobrevive, cara. 3 mil, então, meu Deus do céu. Você vai pagar aluguel. Você não consegue ter um carro. Não. Você não consegue ter uma casa boa. Você não consegue ter não. qualidade de vida. Não Não. tem, cara. Então, quanto você quer ganhar? O cara falar pra mim menos de 10 mil, ele tá totalmente fora da realidade. É um cenário... Então, tá vendo como as percepções em situações diferentes vão confirmando aquilo que a gente está falando? O Brasil precisa fazer algo com urgência para reverter, para uma reversão da mentalidade que vem sendo criada. Porque essa mentalidade não corresponde ao que o mercado precisa hoje, com a sociedade. A gente fala mercado, as pessoas estão pensando que eu estou falando de empresa. Ao que a sociedade precisa hoje. Por quê? Se você olha as estatísticas, a sociedade brasileira está envelhecendo. Nós estamos perdendo o famoso bônus populacional. A pirâmide inverteu, né? A pirâmide está invertendo, né? Nós tínhamos mais jovens do que pessoas idosas, e agora, em algum momento, até 2040, isso inverte tudo, ou inverte, né? Então vai ter mais pessoas acima de 50 anos daqui a... Ou seja, o INSS, vai falir. Vai falir. Com um rombo? Não sei. E aí, o que acontece? Precisa a força. Claro que uma pessoa de mais idade também consegue trabalhar. Mas claro que o jovem tem um potencial muito maior, né? Então, assim, se a gente não fizer nada, né, a força jovem vai permanecer dependente da força idosa. Fato. E quebra esse país, cara. Cai na mesma teoria do fluxo de caixa. Sim, sem gastando mais. Na verdade, o Brasil já gasta mais do que arrecada. Sem entrada, não tem como sustentar. Se a gente for analisar, por exemplo, outros países como Estados Unidos, hoje a gente consegue ver muito mais pessoas de 50 anos para mais, 50 anos de idade para mais, que não conseguiram se aposentar, isso nos Estados Unidos, não conseguem se aposentar e estão trabalhando no mercado, fazendo trabalho bruto. No Brasil, o que eu mais tenho visto é que jovens entre 20 a 40 anos ali, eu vou colocar nessa faixa etária de idade, querem trabalhar dentro do seu escritório, querem trabalhar dentro de um computadorzinho, não querem colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Não que não seja trabalhoso, mas que existem outras funções e outros cargos que necessitam desse tipo de serviço. Hoje mesmo, pedreiro. Cara, tá em falta. Não tem mão de obra. Tá em falta, e muitos que a gente contrata, a mão de obra é ruim, né? Exato. Tem esse ponto também, tem falta de especialização. Então tudo começa pela educação. Mas tudo começa pela educação. Então o caminho vai ser educar as crianças na escola. Exato. Só que hoje nós temos uma grande massa aí que entra uma questão ideológica. Pelo menos 90% ou mais dos professores, eles têm uma tendência mais ao inverso ao que nós estamos falando aqui. Né? Ao inverso. Eles são contra o crescimento de capital, a distribuição de renda, pelo contrário, eles querem as pessoas dependentes do governo. Mas isso é reflexo de uma doutrinação anterior, que foi criado isso, né? Invasão escolar. Isso já foi implantado para ser assim. Então, eles são contra a distribuição de riqueza porque eles querem a detenção da riqueza para alguns apenas, isso. Então, eu não deixo eles prosperar, não deixo eles crescer, e assim eu mantenho eles presos a mim. Mas a questão é, se nós temos esses professores com essa mentalidade, como é que nós vamos mudar o modelo de ensino? Não vai. Então, não tem jeito de resolver o problema.
já tem um movimento acontecendo, né? Se você olhar hoje, vamos pegar o grupo G4. Tem que proibir as crianças de ir para a escola. G4 Educação? G4 Educação. O foco deles é público empresário. Não Sim. é grande empresário. É micro, pequeno. É empresário, mas pode ser pequeno, né? Sei lá, 50 mil empresários na plataforma de formação empresarial deles. Sim. O CRM deles Revista Exame tem lá um trabalho de educação corporativa. Tem um movimento, tá? Então, assim, você tem um sistema educacional que todo mundo passa por lá, né? Mas é uma fábrica educacional, continua produzindo do mesmo jeito, ou quase do mesmo jeito. Se você pegar uma foto de uma sala de aula de 100 anos atrás, se pegar uma foto hoje, talvez ficou mais bonitinha, assim, mas continua sendo carteiras enfileiradas, sim, um professor lá na frente, um quadro. Pouquíssimas escolas têm um quadro um pouco mais moderninho. Muitos ainda usam o quadro negro, que a gente fala. Tá? Que era verde. Um professor que em tese, lá atrás, detinha o conhecimento. Hoje é impossível o professor deter o conhecimento, né? Por causa da evolução tecnológica, né? Mas o sistema educacional ele ainda está muito atrelado a isso. Algumas coisas melhoraram, né? Hoje o professor tem acesso à internet, que é uma coisa que mudou bastante, né? Não sei dizer se o Brasil inteiro está assim, mas no Paraná a gente sabe que tem uma estrutura de informática melhor, tem algumas coisas que melhoraram, inclusive o Paraná é uma referência em educação no Brasil, sim, né? Não sei se a educação fora do Paraná não está muito ruim, né? Mas assim, é uma referência, né? Então, só que mesmo sendo referência, o que nós estamos entregando para a sociedade não corresponde aos dias atuais. E agora vem mais uma bomba aí. Os estudos dos especialistas de Davos, da ONU, não sei de quem, tem um monte de especialistas nessa área, estão dizendo o seguinte, que o que a inteligência artificial vai fazer no mundo do trabalho, as pessoas que estão na sala de aula, o jovem que está na sala de aula hoje, vão trabalhar em funções que quem está na sala de aula até 2020, entre 2025 e 2030, que é o que nós estamos vivendo agora, as funções que eles vão trabalhar não existiam em 2020. Exato. Tá? Entendi. Tá? Não tinha parado para pensar nisso ainda, mas realmente. Tem um estudo da CNI que é de 2018, 2018 para 2019, que apontava o seguinte, que era baseado em estudos internacionais replicados no Brasil. 58%, 60% dos postos de trabalho da indústria brasileira seriam facilmente substituídos por inteligência artificial. Robotização, programação, automação, o conjunto que a inteligência artificial permite. E sem contar a efetividade que isso vai trazer para a indústria. Né? Então, assim, não é só uma questão de formar. Quem está só capacitar, reformar. Tem um meme até na internet de uma entrevista, uma jornalista, se não me engano, que ela pergunta, na verdade ela faz um comentário, tá? Na entrevista ela faz um comentário assim, meu filho está estudando para uma coisa que ele não vai, está estudando para uma área de emprego que ainda não existe. Aí a mulher fala, nossa, que legal, mas ele está estudando para quê? Aí ela responde, para uma coisa que ainda não existe. E, tipo, não fazia sentido, virou um meme, é uma piada, todo mundo fala, nossa, que idiotice. Mas é totalmente plausível. É totalmente plausível. Porque você tem que estar preparado porque vai vir, você não sabe o quê. Porque, por exemplo, você pegar uma criança de 10 anos que está na escola hoje, ela não vai entrar no mercado de trabalho ano que vem. Ela vai entrar no mercado de trabalho ali há alguns anos. Pelo menos mais 10, quase. Exato. Então você tem que preparar ela para daqui 10 anos. Não, e a gente não para a tecnologia atual. A gente vê uma evolução humana muito, muito acelerada. Falo por experiência própria. Vejo minha filha. Minha filha tem 2 anos. E ela pega o celular da mãe dela e já consegue, sem desbloquear a tela nada, ela consegue ficar olhando as fotos de uma aba que abre dentro do celular da mãe dela lá, ela fica vendo foto. Meu filho fez 4 anos hoje, é o aniversário dele hoje, ele simplesmente acorda de manhã, liga a TV,
aí ele liga o outro aparelho lá, liga lá, coloca, ele faz tudo sozinho. E as crianças, engraçado que eu tenho filho também, não sabe ler, mas eles conseguem escolher o que eles querem assistir, o que eles querem ver. Cara, é engraçado. Porque é intuitivo. A tecnologia, ela vai ficando cada vez mais intuitiva. E ela vai se aproximando cada vez mais do modo do humano ser. E aí, por isso que uma pessoa analfabeta consegue operar o negócio. Cara. Ou ser presidente. Mas, Ademir, olha só, um bate-papo muito bom, mas nós estamos chegando ao fim. Mas eu quero, antes da gente encerrar, que você fale para o nosso público o que as pessoas precisam fazer para ter a ICOP lá na sua casa. Como é que funciona? É muito simples, assim. Nós precisamos que ele pegue a fatura dele, tá? Encaminhe para a gente, pode encaminhar via WhatsApp, né? O telefone, o WhatsApp da cooperativa é o 419-9168-4676, né? Ou pode encaminhar via Instagram, né? Que é o ou entre em contato com a nossa equipe aqui também. @ Instagram, icop.energia. Entre em contato com a equipe de vocês aqui. Ele precisa da fatura, ele vai passar a fatura para a gente vai elaborar um estudo inicial para ele saber quanto que ele vai economizar, para ele ficar consciente. Aí, ok, eu quero, ele confirma, nós vamos fazer a contratação dele e algo entre 60 e 90 dias ele vai começar a ter essa economia na conta dele. É muito simples. Qualquer pessoa tem que ter um consumo mínimo, por exemplo? Qualquer pessoa pode. O consumo é muito atrelado ao tipo de ligação que ele tem. Se ele for uma ligação lá na casa dele trifásica e ele consumir 100 kW só, ele não adianta nada. Né? Então, assim, ele teria que consumir acima de 100 kW para ele poder ter algum benefício. Mas uma pessoa convencional, que é o 110 comunzinho ali e tal... E aí ele pode acessar e tal. Né? Se ele morar em apartamento, geralmente apartamento, a maior parte dos apartamentos é bifásico. Aí a taxa básica é 50 kW. Então, se ele consumir mais que 50 kW, ele vai ter algum benefício. Falando em valores, quanto seria isso? 50 kW hoje na Copel é R$42,50, R$43. Então uma pessoa que gasta ali 200, R$250 na sua conta, ela consegue fazer a redução dela? Consegue. R$200, R$250, tranquilo. Nós temos até cooperado lá que consome menos, consome R$150, R$140. Já faz a economia dele. Já faz a economia. É proporcional ao consumo dele, mas já é isso. Sim. Já é economia. E você quem tem empresas que está nos acompanhando aí, né? É lucro líquido. Lógico. Por que ele vai pagar 100 se ele pode pagar 85? Pela mesma energia, sem nada, não muda nada. E se eu quiser colocar na minha empresa o painel solar diretamente, eu consigo com vocês também ou não? Consegue também. A gente tem a cooperativa tem uma série que nós chamamos de parceiros técnicos, né? Então, aí conforme a cidade que ele está, né, a gente aciona um parceiro técnico e que vai instalar para ele. Aí ele vira um gerador. Entendi. Então eu posso tanto ser cliente consumidor como gerador também, participando da cooperativa. A legislação até tem uma nomenclatura para esse cara que produz e consome. Chama-se prosumidor. Prosumidor, porque ele tanto produz como consome também. É uma nomenclatura que não ganhou espaço no mercado, né, no marketing, mas ela existe na legislação, inclusive. Pois inventaram uma palavra aí, né? Tipo todos. Tipo todos. Mas é isso, Ademir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo no nosso programa, o DespertaCast está sempre de portas abertas, tanto para você quanto para a ICOP. Nós que somos clientes deles aí, né? Exatamente. Outra coisa, se você quer economizar, aí eu vou fazer já propaganda já para o mês que vem. Quer economizar? Venha para a ICOP. Dinheiro no bolso é energia sustentável. Eu gosto de falar isso. Sua economia é a sua energia. Também tem essa daí que eu gosto. Essa é boa. Vou adotar essa. Não, é minha já. Tem direitos autorais. Tem direitos autorais. E nós queremos agradecer também você que até agora nos acompanhou. Muito obrigado. Mas ele não está inscrito. Tem que se inscrever, pô. Tem que compartilhar, comentar, se inscrever. O cara tá até agora aqui. E não se inscreveu. Já clica no botão e já ativa o sininho de notificação. Você que tá no YouTube, você que tá no Instagram, já segue lá. Enfim, não fique de fora de participar ativamente aqui nas nossas redes sociais. Compartilha, porque aqui o intuito do nosso... Olha só o nome, é DespertaCast. Então o intuito é mostrar para as pessoas o outro lado das coisas. Exatamente. Né? As pessoas pensar um pouco além do que elas estão acostumadas a pensar. E na conversa de hoje a gente aprendeu muito aqui de ver as coisas de outras formas e ter novos conhecimentos. Então é importante você sempre acompanhar, porque todas as terças-feiras estaremos aqui ao vivo às 8 da noite e você é o nosso convidado para sempre estar conosco aqui, acompanhando tudo que rola aqui no nosso
canal do YouTube, no Instagram, enfim. Exatamente. Você que está ligado aqui, também não deixe de acompanhar os outros programas que tem na Nexus TV. Aqui a gente tem o Esporte Sem Barreiras e temos outros programas que estão aproximando aí de nós. Teremos novidades neste ano, coberturas exclusivas, umas coisas assim fora do comum. Então você que está ligado na Nexus TV, venha conosco, dá a sua inscrição lá, se inscreve no canal, clica no sininho, curte os nossos posts, tudo que estiver lá e ajuda, porque assim, dessa forma, você nos ajuda, assim como a Icop, você nos ajuda sem tirar R$1 do seu bolso. É isso aí. E você se ajuda também com informação. Mas é isso, a gente fica por aqui e São José, desperta!